Olá pessoal, tudo bem com vocês? A aula de hoje é sobre tipos climáticos. Vamos lá então? Quando a gente fala em tipos climáticos, a gente tem que ver diretamente a questão dos fatores do clima. Como que esses fatores vão influenciar na ocorrência de determinados climas em determinados locais. Quem são os fatores climáticos? A latitude, a altitude, continentalidade, maritimidade, podemos falar também das massas de ar, podemos falar da cobertura vegetal, a questão própria do relevo, que às vezes facilita a circulação de massas de ar quando ele é plano e dificulta quando ele é acidentado. Mas um grande fator que influencia e muito é a questão da latitude. Devido à Terra ter um eixo de inclinação de 23 graus e 27 minutos, faz com que a distribuição de raios solares pelo nosso planeta seja diferente, seja diferenciada. Como assim? Quanto mais perto da linha do Equador, mais radiação solar. À medida que eu vou para o norte ou para o sul, esse nível de radiação ele vai diminuindo. Então, nas regiões próximas à linha do Equador, eu vou encontrar climas quentes. Essa região entre a linha do Equador e os dois trópicos, ao norte, o de Câncer, e ao sul, o de Capricórnio, é conhecida como zona intertropical. Nessa região, a gente vai encontrar o clima equatorial, um clima que é quente o ano todo e bastante úmido. Também encontramos os tropicais, podemos falar do tropical típico, também chamado de tropical continental, que é aquele clima que tem duas estações bem definidas pela questão da chuva. O tropical ele é quente, porém o seu verão é muito chuvoso e o seu inverno é muito seco. Quando a gente compara ele com o tropical litorâneo, a gente vai ver um tropical que não é tão quente devido à influência da maritimidade, porém é mais úmido. Nós também vamos ter nessa região próxima à linha do Equador bastante climas ligados à falta de água, à aridez, o clima desértico, o clima tropical semiárido, o clima árido. Qual é a diferença do semiárido para o árido para o desértico? A quantidade basicamente de chuvas. Ao sul do Trópico de Capricórnio, ao norte do Trópico de Câncer, a gente vai encontrar a zona temperada. Essa zona temperada se estendem até os círculos polares, o Ártico ao norte e o Antártico ao sul. Nessa região a gente encontra climas que geralmente têm estações bem definidas, como o subtropical, que tem um verão quente, um inverno frio e chuvas bem distribuídas. O temperado, que o temperado ele tem essas diferenças mais nítidas, as estações são bem mais definidas, é comum ter a precipitação de neve e é comum inclusive em algumas épocas fazer secas. Além disso, nós temos o Mediterrâneo. Eu costumo dizer que o Mediterrâneo ele é o diferentão. Quando que ele é chuvoso? No inverno. No inverno ele é mais ameno e chuvoso. Já no verão ele é mais quente e seco. Geralmente é o contrário, né? O inverno é seco e o verão é chuvoso. Quando a gente está próximo, ultrapassa os círculos polares, a gente encontra o clima frio e o clima polar. Qual é a diferença? O polar é frio o ano todo. Já o clima frio ele apresenta breves verões onde a temperatura pode passar dos 10 graus, chegar aos 20 graus Celsius. Por fim, nós temos o frio de altitude. O que é o frio de altitude? É aquele clima que, devido à altitude, a temperatura vai diminuindo, porque ela, em média, no mundo, diminui 0,6 graus a cada 100 metros. E, dependendo da altitude, a gente vai ter a ocorrência da neve, e são neves que ficam ali, vamos dizer que eternamente. Então, quanto mais alto, mais frio. E eu tenho regiões do mundo, como o Everest, que tem mais de 8.800 metros de altitude. Para encerrar, a gente ainda tem um clima aqui no Brasil, que é o clima tropical de altitude, nas regiões altas ali do sudeste, que é um clima tropical que ele não é tão quente, mas ele também não é tão chuvoso, certo? Um forte abraço, gente, até a próxima.